Nevada é uma das regiões mais secas do planeta, um território onde a água quase nunca permanece por muito tempo. Seus rios são intermitentes, os lagos não resistem ao calor e as fontes naturais dificilmente sobrevivem ao clima severo. O estado recebe, em média, cerca de 18 centímetros de chuva por ano, quantidade tão baixa que sequer chega a se infiltrar no solo, evaporando rapidamente sob o sol escaldante. Nesse ambiente inóspito, surge a proposta ambiciosa de um megaprojeto orçado em mais de 64 bilhões de reais, cujo objetivo é transportar água do Oceano Pacífico até o coração do deserto de Nevada. A proposta não se limita à construção de reservatórios. O plano é redesenhar por completo o sistema hídrico do estado, criando uma rede de canais, dutos e aquedutos modernos com mais de 800 quilômetros de extensão, aproveitando antigos leitos secos, canais obsoletos e corredores fossilizados. Com essa infraestrutura operando plenamente, estima-se a formação de uma superfície aquática com mais de 3.800 quilômetros quadrados, onde hoje só há areia, pedras e sal. Isso criaria um mar interior que dividiria o deserto em duas partes distintas. Esse mar artificial abriria caminho para novas formas de vida econômica, agricultura irrigada, expansão de áreas urbanas e surgimento de polos produtivos. A transformação teria potencial para alterar drasticamente a economia regional, que sempre foi refém das limitações impostas pelo clima extremo. No entanto, essa ideia grandiosa esconde um problema raramente exposto. Não se pode simplesmente bombear água do oceano, atravessar cadeias montanhosas e inundar o interior do estado como se fosse uma simples obra de engenharia. O desafio é complexo. Envolve etapas perigosas e dispendiosas como a dessalinização, o transporte por longas distâncias e o armazenamento seguro. Além disso, cada fase traz consigo riscos estruturais, impactos ambientais e custos econômicos e hídricos elevados. Por isso, torna-se urgente refletir sobre o real propósito desse empreendimento e entender por que tantos engenheiros evitam discutir abertamente os riscos. A resposta pode ser decisiva para o destino do projeto e talvez para o futuro de Nevada. A trajetória da gestão das águas no oeste dos Estados Unidos não se assemelha a um processo lento e progressivo de ocupação, mas sim a uma série de empreitadas ambiciosas que buscavam redesenhar os limites físicos impostos pela própria natureza. Desde o início do século XX, os engenheiros da região estavam menos interessados em construir apenas estradas ou pontes. Seu verdadeiro objetivo era dominar rios, canais e correntes como se fosse possível moldar um continente inteiro à vontade humana. Mapas antigos revelam traçados retos, cortando vastas áreas desérticas, refletindo a crença na capacidade de mover cursos d'água para locais onde nunca haviam existido. O estado de Nevada, frequentemente associado a seus desertos áridos e cassinos chamativos, desempenhou papel crucial nessa saga. Durante meados do século passado, suas autoridades defendiam com fervor a urgência de receber mais recursos hídricos, aderindo a quase toda proposta de desvio de água que surgia. Entre essas, a mais impressionante foi a chamada Aliança Norte-Americana de Água e Energia, ou NAWAPA, um plano tão colosso que mais parecia um projeto militar da Guerra Fria. Na década de 1960, a empresa Parsons Corporation elaborou um estudo detalhado que envolvia 369 estruturas, desde barragens e túneis até estações de bombeamento e canais extensos, além de um dos maiores reservatórios já planejados. A ideia era transportar água dos rios do Alasca e da Colômbia Britânica, atravessar as montanhas rochosas e abastecer 35 estados dos Estados Unidos, além do norte do México. Para Nevada, onde a evaporação é intensa e rápida, essa proposta simbolizava a chance de inaugurar uma nova era, cidades crescendo, agricultura se expandindo e regiões desabitadas se tornando produtivas. O sistema completo teria cerca de 12.800 quilômetros de extensão, equivalente ao trajeto entre Londres e Pequim, mas com a única função de transferir água. Apesar da grandiosidade, o projeto ruiu sob seu próprio peso. Exigiria mais de 500 bilhões de reais, considerando os valores da década de 60. Enfrentou resistência do Canadá, protestos ambientais e barreiras técnicas intransponíveis. No fim, o NAWAPA se transformou em um ícone de sonhos faraônicos que jamais saíram do papel.
Apesar de o Plano Nauapa ser o mais citado quando se fala em grandes projetos para levar água às regiões secas do oeste norte-americano, ele esteve longe de ser o único. Durante todo o século XX, engenheiros se debruçaram repetidas vezes sobre ideias ousadas para transportar imensos volumes de água por canais artificiais, buscando abastecer áreas como Nevada, Arizona e Califórnia. Uma das propostas mais debatidas envolvia o rio Columbia, cuja vazão generosa inspirava planos para desviar parte de seu fluxo rumo ao sul. Outra corrente de pensamento apostava no uso do rio Mississippi como um gigantesco corredor hídrico, capaz de bombear água para o oeste e, assim, irrigar planícies e regiões áridas. Essas ideias geraram modelos de bombas potentes, desenhos complexos de canais e cálculos minuciosos para sistemas de irrigação. No entanto, todas acabaram naufragando diante de barreiras intransponíveis, custos altíssimos, disputas entre estados, severos riscos ambientais e embates políticos constantes. Nevada, sempre no topo da lista de beneficiários, continuava à espera de uma solução que jamais se concretizava. Com o tempo, o que restou foi um enorme acervo técnico recheado de mapas, estimativas e promessas não cumpridas. Frustrados com tantos impasses, especialistas passaram a reconhecer que a antiga lógica de importar água do norte ou do leste havia se tornado inviável. Era um modelo lento, caro e politicamente complicado. Já no século XXI, uma virada importante mudou os rumos da discussão. Propôs-se captar água do Oceano Pacífico, dessalinizá-la e enviá-la diretamente a Nevada, contornando a necessidade de cruzar o continente. A nova abordagem, baseada na adaptação de infraestruturas já existentes, mostrava-se mais viável, com menos obstáculos políticos e um apelo maior à inovação tecnológica. Dessa vez, a proposta parecia mais concreta, menos fantasiosa do que os projetos grandiosos do passado. O foco deixou de ser a redistribuição continental e passou à produção local de água potável. Nesse novo cenário, tecnologia e riscos ambientais se equilibram com ousadia, reacendendo o sonho de transformar regiões áridas em áreas férteis e produtivas. Uma proposta inovadora tem como base uma ideia que soa simples à primeira vista: captar água diretamente do Oceano Pacífico, retirar seu sal e transportá-la até o estado de Nevada. No entanto, transformar esse plano em realidade envolve uma engenharia extremamente sofisticada. O processo começa com a coleta de água no litoral da Califórnia, onde gigantescas instalações especializadas em dessalinização usam a técnica de osmose reversa para forçar a água salgada, sob alta pressão, através de filtros que retêm o sal, liberando apenas a parte potável. Essa água purificada, própria para uso, abastece canais, lagos artificiais e reservatórios. No entanto, a produção da água doce representa apenas metade do desafio. O verdadeiro problema está no transporte. Uma das rotas possíveis, ao sul, aproveita sistemas já existentes, como os canais All-American e Coachella. Nesse modelo, não se pretende construir um duto colossal cruzando os desertos, mas sim redistribuir os fluxos de água dentro da infraestrutura atual. A água dessalinizada entra em circulação e, em compensação, Nevada passa a receber volumes que antes seguiriam para o Colorado. Já a Rota Leste acompanha o antigo leito do Vale Mojave, avança pelo Vale Amargosa e atinge a divisa de Nevada, sendo impulsionada por estações de bombeamento que garantem o fornecimento contínuo durante todo o ano. Ao chegar ao território de Nevada, a água se espalha por bacias naturais formadas nos antigos leitos dos lagos Amargosa, Revele, Big Smoky e Monitor, que oferecem condições ideais para armazenar grandes quantidades de água. O principal eixo logístico segue o traçado da rodovia US 95, utilizando infraestruturas já construídas para economizar recursos. O sistema combina cerca de 800 quilômetros de novos canais com aproximadamente 1.600 quilômetros de cursos d'água naturais, resultando em quase 1.120 quilômetros quadrados de terra irrigada e mais de 1.500 quilômetros quadrados de superfícies alagadas. Zonas antes áridas poderiam se tornar áreas agrícolas altamente produtivas, pois os solos já são férteis. O que sempre faltou foi água. O grande obstáculo, porém, é a demanda energética. O processo de dessalinizar e bombear a água exige fornecimento constante de energia na casa dos megawatts. Em alguns trechos, é preciso vencer elevações superiores a 1.000 metros, o que representa um consumo de cerca de 6 gigawatts. Mas a solução está na
na própria região. A Califórnia e Nevada, juntas, oferecem mais de 55 gigawatts de capacidade instalada de energia solar, com tendência de crescimento. A combinação de painéis solares acessíveis e baterias de última geração torna esse abastecimento viável, permitindo que os custos sejam compartilhados entre a usina, a rede de canais e os sistemas de bombeamento. Apesar da sofisticação tecnológica envolvida, o projeto enfrenta obstáculos complexos que não podem ser negligenciados. No estado de Nevada, por exemplo, a intensidade da radiação solar provoca uma taxa de evaporação extremamente elevada, fazendo com que qualquer volume de água exposta desapareça rapidamente. Em regiões rasas, conhecidas como planícies salinas, a água evapora como se fosse sugada para o ar, o que acarreta perdas frequentes e expressivas. Os engenheiros responsáveis admitem esse desafio e deixam claro que os lagos artificiais não permanecerão sempre cheios. A ideia é ajustar constantemente seus níveis para reduzir a área exposta ao sol e, assim, minimizar a evaporação. Outra estratégia adotada é aprofundar os reservatórios e posicioná-los em áreas com maior sombreamento. Isso ajuda a conservar a água, pois quanto mais profunda e sombreada a superfície líquida, menor será a taxa de evaporação. Além disso, parte da água é planejada para infiltrar no solo, criando uma espécie de reserva subterrânea com maior durabilidade do que os reservatórios à superfície. Entretanto, a dessalinização introduz outro desafio: a geração da salmoura. Para cada tonelada de água potável produzida, restam aproximadamente 500 quilos de um resíduo altamente concentrado, composto por sais e diversos elementos químicos. Como o descarte direto seria ambientalmente insustentável, o projeto propõe tratar esse subproduto como um recurso aproveitável, chamando-o de minério líquido. Experiências anteriores, como as realizadas no entorno do Lago Salton, demonstraram que é possível extrair minerais como o lítio a partir de salmouras subterrâneas. No Kuwait, também foram feitos experimentos com sucesso para recuperar magnésio e outros minerais de resíduos gerados por processos de osmose reversa. Inspirado nesses exemplos, o projeto prevê um processo em múltiplas etapas, incluindo concentração, purificação e cristalização seletiva, para transformar esse material descartado em fonte de receita e diminuir os custos operacionais. A estrutura contará com tanques de evaporação e módulos de extração integrados à planta principal, garantindo que cada litro de salmoura seja utilizado de forma produtiva. Essa lógica circular reduz os impactos ambientais e reforça a proposta de um sistema fechado, sem perdas desnecessárias. Ainda assim, mesmo com soluções avançadas, o controle da evaporação e o manejo adequado dos minerais continuam sendo pontos críticos, exigindo monitoramento constante para evitar desequilíbrios que possam comprometer o funcionamento geral da iniciativa. Mesmo com uma preparação minuciosa, a introdução de água em áreas desérticas que evoluíram por milênios sob condições de extrema aridez carrega uma série de perigos ambientais relevantes. No Vale do Mojave, por exemplo, a presença de água sempre foi rara e breve, aparecendo somente após tempestades de inverno e desaparecendo logo em seguida. A proposta atual busca criar um fluxo constante ao longo do antigo leito fossilizado do rio Mojave, transformando-o em um canal artificial. Essa intervenção altera profundamente a lógica natural do local. Solos que antes eram soltos, arenosos e de alta permeabilidade podem se tornar compactos, similares à argila, dificultando a infiltração da água e provocando acúmulos superficiais. A nova umidade estimula o surgimento de gramíneas invasoras que crescem rapidamente, secam com a mesma velocidade e acabam se tornando combustível para grandes incêndios, fenômeno já registrado em regiões da área de Chihuahua e nas bordas do próprio Mojave. No Vale Amargosa, o cenário é ainda mais sensível. Ali, o ecossistema é fechado, sem conexão com o mar. Toda a água que entra permanece retida. Esse ambiente funciona como uma verdadeira placa de Petri geológica, onde qualquer interferência pode desencadear reações em cadeia. Naquele vale isolado, vive o peixe conhecido como pupfish de Amargosa, uma espécie única do local,
além de diversos invertebrados que quase nunca têm contato com seres humanos. Mudanças sutis no lençol freático podem exterminar espécies inteiras. Variações na salinidade ou nos níveis de umidade ao longo do ano alteram o equilíbrio ecológico, podendo provocar o colapso de comunidades inteiras. A parte leste do projeto atravessa exatamente essa região frágil, exigindo medidas cuidadosas para não comprometer um equilíbrio estabelecido ao longo de milhares de anos. Diante disso, o desafio central está na lentidão com que os desertos respondem às mudanças. Suas reações são demoradas, mas profundas. O excesso de água, paradoxalmente, pode causar tanta destruição quanto a seca. É esse paradoxo que representa o risco ambiental mais sério envolvido nessa iniciativa. A proposta de construir lagos artificiais sobre planícies salinas, áreas planas cobertas por crostas espessas de sal, tem sido defendida como alternativa para aumentar o lençol freático, melhorar a umidade da região e facilitar o armazenamento de água. No entanto, essas planícies são estruturas altamente instáveis e sensíveis. Suas crostas salinas, longe de serem apenas uma camada superficial branca, consistem em múltiplos estratos acumulados durante milênios. Quando essas áreas são alagadas, o sal começa a se dissolver e a se deslocar lateralmente para vales vizinhos, ou então retorna à superfície por meio da capilaridade. Com o passar do tempo, o terreno transforma-se em uma vasta armadilha de sal. No clima árido de Nevada, onde a evaporação é intensa e rápida, a água some em pouco tempo, e o solo começa a formar crostas de cristais e camadas finas de minerais ressecados, facilmente carregados pelo vento. Esse processo origina tempestades de poeira ricas em sal, metais tóxicos e partículas alcalinas, como as registradas no antigo lago Owens, que se tornou um símbolo de desastre ambiental ao emitir nuvens contaminadas que avançaram por dezenas de quilômetros. Outro impacto grave é a chegada de espécies invasoras. Lagos artificiais atraem animais que não pertencem ao ecossistema local, como peixes introduzidos acidentalmente por equipamentos de pesca ou atividades humanas. O aumento de mosquitos, inclusive os transmissores de doenças, é comum. Além disso, predadores como guaxinins, garças e coiotes passam a frequentar a região, ameaçando espécies nativas do deserto que não estão adaptadas à presença constante de água. A prática agrícola, quando implementada nesses locais, só piora o cenário. O uso intensivo de irrigação concentra sais no solo, provocando perda de fertilidade em poucos anos e exigindo drenagem contínua. Com o tempo, o solo se torna impermeável ou cria bolsões onde a infiltração de água desaparece. Mesmo que o projeto inclua monitoramento constante da fauna, da qualidade do solo e dos fluxos hídricos, a dimensão dessas intervenções é tão ampla que erros mínimos podem causar colapsos ecológicos. Todos esses fatores revelam que transformar planícies salinas em lagos é um processo cheio de riscos e consequências colaterais complexas e difíceis de controlar. O Mar Salton é um retrato emblemático das consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas de se introduzir água artificialmente em regiões desérticas. Tudo começou no ano de 1905, quando, durante a construção de um canal de irrigação vindo do Rio Colorado, uma enchente rompeu um dique de contenção e redirecionou o fluxo de água para uma imensa depressão localizada abaixo do nível do mar. O vazamento seguiu ininterrupto por 2 anos, até que engenheiros conseguiram enfim contê-lo. No entanto, o lago artificial já havia se formado e passou a ser sustentado apenas por escoamento agrícola do Vale Imperial, uma mistura contaminada por fertilizantes, pesticidas e água descartada. Como não havia escoamento natural, tudo que entrava no lago permanecia ali. Sob temperaturas superiores a 45 graus Celsius, a intensa evaporação retirava a água, mas deixava para trás sais minerais e nutrientes químicos. A salinidade não só ultrapassou a do oceano, como depois duplicou, resultando em uma mortandade em larga escala de peixes e inviabilizando o uso recreativo da área. Com o passar dos anos, a proliferação de algas e eventos de ausência de oxigênio criaram janelas de odor insuportável, marcadas pelo cheiro de enxofre. Com o tempo, a quantidade de água começou a diminuir, resultado da redução na irrigação, da redistribuição de recursos hídricos e de longos períodos de seca, expondo o fundo do lago, agora contaminado. Ventos fortes passaram a espalhar poeira tóxica repleta de agrotóxicos,
metais pesados e sais, desencadeando surtos de doenças respiratórias, principalmente entre os moradores mais vulneráveis. A deterioração da água também afetou aves migratórias que dependiam do local como ponto de descanso, reduzindo populações já ameaçadas. Hoje, o Mar Salton é um lago doente, mantido por medidas paliativas, como criação de áreas úmidas e instalação de barreiras contra a poeira, com investimentos anuais que ultrapassam centenas de milhões de dólares apenas para conter os danos. Esse caso se tornou o maior exemplo de como o deserto reage de forma destrutiva quando recebe volumes excessivos de água sem planejamento rigoroso. A comparação com Nevada é inevitável. A criação de corpos d'água artificiais em regiões áridas pode desencadear impactos semelhantes se fatores como salinidade, infiltração, evaporação e composição química não forem gerenciados com precisão absoluta. O Mar Salton serve como exemplo emblemático de uma ideia central promovida pelos defensores do projeto em Nevada. A salmoura, longe de ser apenas um subproduto descartável, representa um ativo estratégico de alto valor. Naquela região, instalações geotérmicas extraem salmouras subterrâneas quentes, resfriam os fluidos e retiram o lítio. Um processo tecnicamente sofisticado, sujeito a variações químicas constantes, mas extremamente rentável devido à crescente demanda mundial por baterias recarregáveis. A prática evidencia que grandes volumes de salmoura podem operar como verdadeiras minas líquidas, ricas em magnésio, boro e metais raros. A proposta de Nevada baseia-se na ideia de acoplar módulos de extração mineral às estações de dessalinização. Dessa forma, parte significativa dos gastos operacionais seria equilibrada por uma receita previsível e contínua. Experiências realizadas no Kuwait seguem linha semelhante, com bons resultados ao concentrar e cristalizar minerais provenientes de salmouras após o processo de osmose reversa. Essa abordagem fortalece a percepção de que resíduos líquidos podem ser reaproveitados como matérias-primas valiosas, evitando os dilemas tradicionais de descarte industrial. Apesar da lógica financeira convincente, os riscos ambientais associados não desaparecem. A extração de minerais exige infraestrutura complexa, incluindo tanques, bacias e circuitos químicos, todos exigindo controle preciso, especialmente em áreas ambientalmente frágeis. Qualquer falha operacional, como vazamentos, excesso de sais ou liberação acidental de resíduos, pode comprometer gravemente os solos áridos da região, cujos ciclos de regeneração são notoriamente lentos. Além disso, a busca incessante por rentabilidade pode levar a escolhas que priorizam o lucro imediato em detrimento da segurança ecológica. A experiência no Mar Salton mostra como projetos industriais, quando mal planejados ou supervisionados, podem rapidamente sair do controle em ambientes desérticos. Assim, embora a recuperação de minerais a partir da salmoura represente um avanço promissor, ela exige vigilância constante e protocolos rigorosos. A redução da dependência econômica não elimina por si só os riscos ambientais. Toda operação baseada em salmouras deve ser concebida com múltiplas camadas de segurança, garantindo proteção eficaz e sustentável ao meio ambiente. Mesmo com o apoio de tecnologias avançadas, estudos hidrológicos minuciosos, conexão energética eficiente e promessas de retorno financeiro expressivo, o plano para levar água ao deserto de Nevada continua sendo extremamente arriscado. Isso porque ambientes desérticos não respondem de forma gradual às intervenções. Ao contrário, eles tendem a acumular pequenos impactos que, ao ultrapassarem certos limites invisíveis, se transformam em reações intensas e imprevisíveis. Um volume de água acima do necessário pode provocar surtos de espécies invasoras, incêndios, salinização do solo, emissão de poeira tóxica e desequilíbrios ecológicos severos. Por outro lado, a escassez hídrica pode intensificar a concentração de sais, diminuir drasticamente os lençóis freáticos e transformar lagos artificiais em depressões cobertas por poeira metálica brilhante. A complexidade do projeto se agrava devido à necessidade de sincronização entre inúmeros fatores interdependentes, como vazão, profundidade, infiltração, teor de sal, perda de água por evaporação, firmeza do solo, presença de espécies locais sensíveis e o equilíbrio delicado entre lagos, canais e reservatórios subterrâneos. O problema é que os desertos não reagem de imediato. Eles sinalizam lentamente por longos períodos até que um colapso generalizado acontece de forma súbita. O caso do Mar Salton serve de alerta. Uma intervenção que parecia promissora se transformou num desastre ambiental silencioso
silencioso, com prejuízos bilionários e impactos em comunidades inteiras. Embora os apoiadores argumentem que o projeto atual é mais modesto que os megassistemas do passado e manteria intactas grandes extensões do território de Nevada, isso não representa menor risco. Basta que uma única planície salgada produza tempestades químicas, ou que o delicado equilíbrio de um vale fechado seja perturbado, para que as consequências se estendam por várias décadas. Dessa forma, a execução segura do plano exige atenção cirúrgica em cada etapa, da dessalinização à retirada e gestão do sal, da infiltração controlada à preservação da vida silvestre. O deserto não admite erros impensados. Ele pune com rigor, multiplicando os danos ao longo do tempo. Assim, a lição essencial é evidente. Embora levar água ao deserto possa abrir caminho para avanços grandiosos, esse objetivo só será alcançado com rigor técnico extremo, fiscalização permanente e decisões pautadas por critérios ecológicos sólidos, e não apenas por interesses econômicos. Caso contrário, Nevada corre o risco de repetir tragicamente os mesmos equívocos de um passado que já deveria ter sido superado.